Olá pessoal, como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o chamado período regencial brasileiro. Um período compreendido entre os anos de 1831, ano em que Dom Pedro I abdicou o trono brasileiro e voltou para Portugal, e 1840, ano em que Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, vai assumir o poder. Então, o período regencial foi um período de transição entre os dois reinados, o reinado de Dom Pedro I e o reinado de Dom Pedro II. Vocês devem estar lembrados que em 1831, Dom Pedro I voltou para Portugal, mas ele deixou aqui no Brasil, para governar o nosso país, o seu filho, Pedro de Alcântara. Mas acontece que naquele momento Pedro de Alcântara tinha apenas 5 anos de idade. E a nossa Constituição, a Constituição de 1824, que foi outorgada por Dom Pedro I, dizia que ele só poderia assumir o poder a partir do momento que ele completasse a sua maioridade, que ele atingisse a sua maioridade. Ou seja, que ele completasse aí seus 18 anos de idade. Até isso acontecer, o Brasil deveria ser governado por regentes, e foi exatamente isso que aconteceu. Então nós vamos ter aí um período marcado por muitos conflitos, por revoltas em praticamente todas as províncias brasileiras. Então foi um período muito difícil, muito conturbado da nossa história, e nós vamos entender um pouquinho por quê. Nós vamos analisar aqui os principais acontecimentos do período regencial, ok? Gente, durante o período regencial, nós vamos ter aí uma regência trina permanente e 2 regências unas. Mas, professor, o que isso significa? É muito simples, gente. Uma regência trina permanente significava que o Brasil deveria ser governado por 3 pessoas ao mesmo tempo, até que até que Pedro de Alcântara atingisse aí a sua maioridade. E uma regência una, no caso o Brasil teve 2, significava que o Brasil deveria ser governado por uma única pessoa. Ok? Então nós vamos ter aí uma regência trina permanente, na qual o Brasil vai estar sendo aí governado por 3 pessoas, e 2 regências unas, que serão comandadas aí por 2 nomes muito importantes, que era Diogo Feijó, um liberal, e Araújo Lima, um conservador. 2 pessoas totalmente diferentes, mas a gente só vai falar deles um pouquinho mais adiante. Certo? Nesse momento, existia aqui no Brasil 3 grupos políticos muito importantes. E é muito importante que a gente saiba diferenciar, certo? Que a gente saiba as principais características de cada um deles. O que cada um desses grupos almejava naquele momento? O que eles defendiam? Então vamos lá. Esses grupos eram os liberais exaltados, os liberais moderados e os restauradores. Vamos caracterizá-los aqui. Primeiro, os liberais exaltados, eles eram federalistas, ou seja, eles defendiam o federalismo. E o que isso significa? Significa mais autonomia, mais liberdade para as províncias. Eles eram republicanos também, eram defensores aí de uma república. Já os liberais moderados, eles eram monarquistas. Eles defendiam a monarquia aí. Tudo bem, podemos ter um rei, mas que esse rei governe de acordo com uma constituição. Ou seja, eles defendiam uma monarquia constitucional, ok? Já os restauradores, eles não defendiam república, eles não defendiam aí uma constituição para o Brasil, eles queriam simplesmente a volta de Dom Pedro I, para que ele continuasse governando o nosso país exatamente da mesma forma que ele governava antes, de forma centralizadora. Então, essas são as principais características. Liberais exaltados, republicanos, federalistas, liberais moderados, defendiam a monarquia constitucional, e os restauradores defendiam aí a volta de Dom Pedro I, certo? Gente, nesse momento, estava eclodindo aí em várias partes do Brasil muitas revoltas provinciais. E vocês sabem que era preciso que esses regentes, eles
tentassem conter todas essas revoltas. Mas o grande problema no Brasil, nós tínhamos um exército naquele momento, mas era um exército pequeno. E além de ser pequeno, esse exército ele ficava lá no Rio de Janeiro. E como vocês sabem, o Brasil ele é gigante. Então, quando essas revoltas aconteciam, esse pequeno exército tinha que se deslocar do Rio de Janeiro e chegar até essas províncias onde as revoltas estavam acontecendo. Mas isso levava muito tempo. Então, era preciso fazer algo que pudesse, de certa forma, auxiliar esse exército. E isso vai acontecer, porque vai ser criada a Guarda Nacional. Vocês não podem esquecer disso, certo? A Guarda Nacional é um dos principais acontecimentos aí do período regencial. O que era essa Guarda Nacional? Era uma força armada que foi criada para tentar conter aí as revoltas locais, né, que estavam acontecendo, para tentar auxiliar o nosso exército. E era formada por grandes fazendeiros, por proprietários de terras, né, que compravam a patente aí de coronel. Ou seja, nesse momento nós vamos ter a origem aí do coronelismo, certo? Vamos ter a presença aí do coronel, aquela figura tão marcante, tão importante de toda a República Velha. Certo? Então, a Guarda Nacional aí era uma força armada que era comandada por grandes proprietários de terras, por grandes fazendeiros que compravam a patente de coronel e ajudava aí, de certa forma, o exército brasileiro, o pequeno exército brasileiro daquele momento. Ok? Muito bem. Uma outra característica muito importante dessa época, além da Guarda Nacional, vai ser a criação do Ato Adicional de 1834. Esse realmente vocês não podem esquecer. Gente, o que era esse Ato Adicional de 1834? Era uma emenda da Constituição de 1824, certo? Então, a partir do ato adicional, muitas mudanças vão acontecer. A primeira delas é que o Brasil não será mais governado por uma regência trina. Agora ele passará a ser governado por uma regência una, ou seja, uma única pessoa governando aí o nosso país, certo? Além disso, ele vai criar também as assembleias provinciais, que essas assembleias elas davam mais autonomia, mais liberdade para as províncias. As províncias poderiam, por exemplo, escolher os seus representantes, coisa que não acontecia antes. Então, a partir do ato adicional, essas províncias terão mais liberdade, elas terão mais autonomia. Segundo o ato adicional, o poder moderador, lembram lá da Constituição de 1824, ele vai ser abolido naquele momento. Então, assim, mas lembre-se, abolido durante o período regencial. Por quê? Se o poder moderador ele era exclusivo do imperador, não fazia sentido que esse poder continuasse em vigência, porque o imperador não estava aqui no Brasil, quem estava governando aí eram os regentes. Então, durante o período regencial, o poder moderador ele vai ser abolido, ok? Então, essas são as principais características aí do ato adicional de 1834. Resumindo, ele dava mais liberdade, ele dava mais autonomia para as províncias, ok? Então, o primeiro regente, né, uno, já que o ato adicional de 1834, ele dizia que o Brasil não deveria ser mais governado por uma regência trina, vai ser Diogo Feijó. E, gente, nesse momento vai acontecer uma coisa muito importante, que vai ser a morte de Dom Pedro I lá em Portugal, certo? Por que isso vai ser tão importante? Porque vocês devem estar lembrados dos nossos grupos políticos. Um desses grupos, ele defendia a volta de Dom Pedro I, né? Isso que eram os restauradores. Só que com a morte de Dom Pedro I, não fazia mais sentido esse grupo continuar, certo? Porque eles não tinham como trazer Dom Pedro I de volta. Então, esse grupo ele vai se desfazer. Quer dizer que ele não vai mais existir?
Com o nome de restauradores, não, mas ele vai se juntar, as pessoas que faziam parte desse grupo dos restauradores, eles vão se juntar aos liberais moderados. Por quê? Porque os liberais moderados também defendiam a monarquia, vocês lembram? Então, a partir desse momento aí, nós vamos ter apenas dois grupos políticos no Brasil. Nós vamos ter os liberais, que eram formados pelos liberais exaltados lá do início, e os conservadores, que eram justamente aquela mistura de liberais moderados e os antigos restauradores. Então, não teremos mais 3 grupos políticos, e sim 2 grupos políticos, os liberais e os conservadores. Em 1837, Diogo Feijó ele vai renunciar ao cargo. Por quê? Porque estava acontecendo revoltas em todas as províncias, né? Aquelas revoltas que vocês devem conhecer, a cabanagem, a balaiada, sabinada, a revolta dos malês, né? Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul. Essas revoltas estavam eclodindo aí. Então, Diogo Feijó, ele vai renunciar, ele não estava conseguindo conter todas aquelas revoltas. Então, ele vai renunciar por motivos políticos e também dizem, né, que por motivos de saúde, ok? Então, Diogo Feijó renuncia e quem vai assumir o poder aí vai ser Araújo Lima, que era um cara totalmente diferente. O que vai acontecer de tão importante aí na regência de Araújo Lima e que vocês não podem esquecer? A lei interpretativa do ato adicional de 1834. Isso é o mais importante. Lembram que eu falei para vocês que ele era um conservador? Então, se ele era um conservador, ele não vai querer autonomia, liberdade para as províncias, coisa que o ato adicional tinha feito, né? Ele tinha dado mais liberdade, mais autonomia para essas províncias. Então, Araújo Lima, ele vai criar aí a lei interpretativa do ato adicional de 1834, que vai fazer o quê? Tirar a autonomia, tirar a liberdade dessas províncias. Para a gente não esquecer, o ato adicional de 1834, ele vai dar autonomia para as províncias. A lei interpretativa do ato adicional de 1834, ele vai retirar essa autonomia, já que Araújo Lima, ele era um conservador. Quer dizer que retirando a autonomia dessas províncias, as revoltas vão acabar? De jeito nenhum, as revoltas elas continuam. É por isso que os liberais, eles vão começar a planejar aí o golpe da maioridade. Então eles vão formar aí o clube, né, da maioridade, que era justamente para se reunir e para tramar aí esse golpe que eles queriam dar. O que era esse golpe da maioridade? Era simplesmente antecipar a maioridade de Pedro de Alcântara. Por quê? Porque eles acreditavam que só a presença do rei faria com que essas revoltas nas províncias acabassem. Então, em 1840, eles vão dar esse golpe, né, digamos assim, e Pedro de Alcântara vai assumir o poder, certo? Lembrando, ele não tinha ainda os seus 18 anos de idade, certo? Por isso que chama aí o golpe da maioridade. Então, em 1840, acaba o período regencial e inicia aí um dos períodos bem longos da nossa história, que vai ser o segundo reinado, né? Comandado aí por Dom Pedro II. Então é isso, gente. As principais características do período regencial são exatamente essas que eu falei para vocês, né? A criação do ato adicional, a lei interpretativa do ato adicional, a criação da Guarda Nacional, esses 3 grupos políticos, né, que faziam parte aí do nosso país, ok? Então eu espero que vocês tenham entendido, né, um pouquinho dessa parte inicial aí do período regencial. E é isso aí, um cheiro em todos.